Muito bom. Hoje é dia 10 de abril, não é? Domingo, primeiro dia de uma nova semana. E dentro assim de um calendário do cristianismo, nós estamos, por assim dizer, começando a chamada Semana Santa. Eu estava aqui com as minhas recordações da maneira como antes eu já me organizei para a fé, né? Normalmente neste domingo nós recebíamos assim os ramos, né? E levávamos para as nossas casas e ficava em casa por um ano, tá? Até o próximo ano litúrgico. E aí então depois tudo aquilo virava cinza. Aí você já entendeu a ideia da quarta-feira de cinzas, né? São coisas que são agregadas assim às tradições do cristianismo, né? Uma outra linha, óbvio, né? Estou me referindo aqui à tradição romana, né? Mas isso tudo está na memória da gente, mas não sem o valor de nos levar ao texto que nos faz pensar no que de fato é a base, o caminho por onde nós vamos pisar aqui para pensar a palavra de Deus nessa manhã. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 21. Ano passado eu me lembro que eu usei Lucas, capítulo 19, que é um texto paralelo, que também se une a Mateus aqui nessa declaração aqui, desse registro, dessa última semana de Jesus, tá? Mateus capítulo 21, vamos nós que estamos aqui, se você que está em casa também desejar, coloque-se de pé um instantezinho para a leitura da palavra de Deus. Essa atitude nossa, né, de nos colocarmos de pé, é assim um ato de reverência, é um movimento de resposta, de dar atenção, tá bom? Mas fiquem à vontade, de acordo com a possibilidade de cada um. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 21. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente dois discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato, a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os dois discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Até aqui, vamos orar, ore comigo também, pela mensagem e pelo mensageiro, está bem? Deus nosso Pai, que dia precioso este, o primeiro de uma nova semana, e porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós, há esperança para o nosso futuro. Há o Senhor com certeza um bom propósito para este dia, apesar de nós, e apesar às vezes do estado da nossa alma nesta manhã, neste momento. Agracia-nos com a Tua palavra, pelo Teu Espírito, abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração, e assim nos toma pela mão e nos leva nesta semana cheia de reflexão a um reencontro com o Senhor da nossa vida, para que o nome de Jesus em tudo seja em nós e através de nós glorificado. Oramos assim agradecidos
no nome que é sobre todo nome, mais uma vez o declaramos juntos, o nome de Jesus, e como igreja declaramos, amém, amém e amém. Queiram assentar-se, por favor. Esta é a última semana de Jesus. Esse é o registro que esses próximos 5 capítulos, no caso do Evangelho de Mateus, eles vão dedicar a um discurso que Jesus vai oferecer. É um discurso real, apesar de real não ser o final. Como rei, o seu púlpito para o seu discurso final ainda virá a ser a cruz, não aqui. Mas perguntas lhe foram feitas. Perguntas lhe foram feitas principalmente com relação ao futuro de Israel, mas um futuro ali recente, um futuro ligado ao presente desses que lhe perguntaram. Mas também com relação ao chamado fim do mundo, ou se você preferir, a consumação de todas as coisas. Esse é um tema que de maneira geral interessa. Vai ter um fim do mundo, como é que é isso? A gente se ocupa de ficar pensando, não é? Será que Deus, por sua palavra, tem uma orientação, tem algo a dizer a respeito disso? Jesus, como é que fica esse tema no palco da vida, da existência? E Jesus, ele não foge à responsabilidade que lhe foi colocada nas mãos. Ele tem uma palavra sobre isso para oferecer. Mas o que a gente encontra aqui é essa chegada dele na cidade de Jerusalém. Você, quando for para o Antigo Testamento, vai perceber como Davi, muito tempo atrás, tomou aquela cidade e fez dela uma espécie de capital, uma espécie de cidade central. Jerusalém, sempre na história, foi muito disputada, você deve se lembrar das cruzadas, e ainda hoje, aquela região, ela concentra uma boa parte dos enviados especiais, dos grandes canais de notícia do mundo inteiro. É um lugarzinho pequenininho, mas que chama a atenção do mundo para si. Não sem razão, porque os propósitos eternos de Deus passam e passarão por ali sempre. Basta ler a palavra de Deus e nós vamos descobrir isso num estudo mais aprofundado assim, mais atento. Mas o fato é que Jesus ele está chegando em Jerusalém. Esta última semana, gente, é uma semana de visitas regulares de Jesus à cidade de Jerusalém. Ele está hospedado em Betânia, mas ele vai e volta, é tudo muito pertinho. E é nesses encontros ali na cidade de Jerusalém que ele vai dizer o que eu acabei de relatar, que esses capítulos do 21 ao 25 de Mateus, diga para quem está ao seu lado assim, tarefa de casa para esta semana. Tarefa de casa, ler os capítulos de 21 a 25 de Mateus e prestar atenção nessas coisas que Jesus então disse, falando com alguns grupos e também propondo algumas parábolas ao falar com essas pessoas todas. A gente vai dar uma breve passadinha aqui. Mas o fato é que, para cumprir a profecia, Jesus ele entra montado num jumentinho. O jumentinho, antes de ser utilizado para qualquer outra finalidade, ele tinha assim o objetivo de ser utilizado para fins sagrados, né? Em tempos do passado, reis entraram também montados no seu jumento e foram acolhidos como Jesus foi acolhido aqui pelo povo, não é? Com peças de roupa sendo colocadas ao chão e ramos de palmeiras, o que dá o nome ao chamado Domingo de Ramos,
Está tudo aqui nesse texto. Mas o que é de se destacar é a maneira como ele é acolhido. O texto, no versículo de número 9, vai dizer que o povo gritava assim: Hosana, filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa expressão você já sabe, se não sabe, agora fica sabendo, relembra, portanto, não é? Significa salva-nos, Hosana, salva-nos. Que se tornou uma expressão de louvor. Nós cantamos isso, tem um hino do Ademar de Campos, uma canção, não é? Louvemos ao Senhor, e ele termina com Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Não é? Está inspirado nessa palavra. Então esse grito de socorro, essa declaração de fé, é a declaração que tinha a ver com o presente dessa gente, que olhando para Jesus entende, num certo sentido, o que é que está acontecendo. Com os seus feitos miraculosos e com a sua palavra de autoridade, Jesus parece ser o Messias aguardado, e profecias estão se cumprindo. E assim, portanto, montado num jumentinho, ele entra na cidade de Jerusalém e é acolhido assim como que nessa condição real. E o que eles estão esperando? Eles todos, desde os apóstolos, é que Jesus, ele possa libertar o seu povo dos domínios de Roma e restaurar o poder à nação de Israel. É basicamente isso. Então eles estão nessa perspectiva, não é? O reino vem aí, o reino cujo rei é o Messias, e tudo aponta para ele, tudo aponta para ele. E aí então acontece todo esse cenário, e nós vamos aqui perceber como isso acontece nesse registro, lá em Lucas, no capítulo 19 também, você pode buscar dos versículos de 28 até o 44, e você vai ter um pouquinho mais. E depois o Marcos também vai falar um pouquinho a respeito disso, trazendo essas mesmas ideias. Mas o que a gente precisa prestar atenção é no que faz parte desse gesto de Jesus. Não é aqui na cidade de Jerusalém que ele será coroado. Aliás, vai ser fora dos muros da cidade. O seu lugar de coroação é na cruz. É ali onde escrito Rei dos Judeus, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, é ali onde a sua última declaração real é feita. É ali que ele é coroado rei de fato, para um tipo de libertação que é a que nós realmente precisamos. Então é importante a gente prestar atenção que numa semana tão intensa e num discurso assim, tão real, mas não do ponto de vista da realeza de Jesus, mas da necessidade da consciência da gente, de tomarmos consciência do que Jesus está dizendo, nós precisamos prestar atenção. É assim que ele então vai conversar com todos os daqueles dias, falando com a gente que também viria a ser povo de Deus na continuação da história, na sequência dos acontecimentos. E aí eu quero que você tome aí a sua Bíblia nas suas mãos, apenas para você verificar aí um movimentozinho. No capítulo 21, tem a entrada dele na cidade de Jerusalém, esses versículos que nós lemos. Se você está dependendo só do telão hoje, vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Mas depois você faz esse exercício na sua casa com a Bíblia nas mãos. Depois, no relato do capítulo 21 de Mateus, entre os versículos de 12 e até o versículo de número 17, você vai perceber o registro que Mateus faz, de que nessa semana, Jesus vai ao templo.
E ele vai para o templo para fazer, por assim dizer, o que os estudiosos chamam de a purificação do templo. Tem uma cena em que os discípulos, eles olham para o templo e eles dizem assim: nossa, como o templo aqui em Jerusalém, ele está formoso. Um governador romano, Herodes, fez uma reforma desse templo. Então, para eles, judeus, é um motivo de orgulho, é um patrimônio para eles. Mas Jesus diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. A palavra de Jesus nessa semana que termina com ele na cruz, perceba, como que fica a cabeça de uma pessoa quando você olha para os dias que vêm pela frente e ele sabe que ele vai padecer na cruz e morrer daquele jeito. Como que fica a alma de uma pessoa que está nessa angústia, que está nessa agonia? Pessoas passam por esses momentos assim na vida, em processos de enfermidade, em processos em que você percebe a vida ir se esvairindo. Jesus, ele carrega essa consciência desde muito tempo na sua vida, mas é a semana fatídica. Você se lembra dele no Getsêmani? Deus meu, né? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Palavras de angústia, de agonia da parte do Senhor, que tem o seu propósito para todos nós. Mas Jesus, ele olha para o templo e olha para a história do passado. Porque a gente precisa olhar para aquilo que já foi um dia, e para os diversos processos pelo qual a história de Israel em relação ao seu templo já passou. O templo de Salomão, destruído nos dias dos exílios, reconstruído por Zorobabel. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, reformado por Herodes, e agora Jesus está olhando para o templo, e na pergunta que nesse contexto aqui vão fazer para ele, o que é que vai ser da gente? O Senhor é o rei, o Senhor está entrando em Jerusalém, o Senhor vem para trazer a restauração de Israel, e Jesus está dizendo para eles um sonoro não. Não é esse o desfecho nesta história nossa para Israel. Não é esse o desfecho nessa história nossa para o templo. Não vai ficar pedra sobre pedra. No presente aqui, nessa passagem que eu citei para vocês, o que ele está fazendo? Lamentando profundamente o estado das coisas naquele ambiente que deveria ser a casa de Deus, mas que agora está profanado. Esse tempo, gente, que é um tempo de reflexão para todos nós, tem que nos levar à mesma coisa. Tem que nos levar a perceber o estado das coisas neste templo de Deus. A minha vida, a sua vida. Esse é o tempo de prestarmos atenção como é que está o cuidado com esse ambiente onde Deus habita a minha vida e a sua vida. Então, nos é dada a oportunidade de prestar atenção nisso, como que uma chamada de atenção, para que também nós possamos, por assim dizer, nos ocuparmos desta purificação da nossa vida, sim, onde Deus deseja encontrar lugar para que a sua presença em nós se manifeste e para que a sua presença em nós flua. Lembram-se de João Batista, que disse assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Vamos dizer juntos, vamos dizer para Deus: Senhor, importa que tu cresças e que eu diminua. Na sequência aqui do texto, gente, nesse capítulo de número 21, a autoridade de Jesus, os versículos de 23 até o 27, será questionada. E aí Jesus, ele sempre tem uma boa resposta para dar.
E ele então vai responder para eles: olha, vocês estão me perguntando qual é a minha autoridade? Então me respondam vocês, com que autoridade João Batista batizava? Jesus sempre é aquele que nos leva a refletir. Sabe por quê, gente? Nós somos cheios dos argumentos. Qual que é o seu? Você que me escuta desde a sua casa, qual que é a sua desculpa? Qual que é o seu argumento? Qual que é, assim, o bom motivo que você tem para questionar a autoridade de Jesus sobre a sua vida, para questionar a autoridade de Jesus sobre a sua história, para questionar a autoridade de Jesus sobre a história da humanidade? Nós somos cheios de bons argumentos. Então, nesta semana aqui, vamos nos libertar desses nossos argumentos que só nos afastam de Deus? Vamos nos libertar desses argumentos que nos afastam da vontade de Deus, que estão nos levando a questionar algumas coisas, que definitivamente só vão mudar a sua vida para pior. Não vão contribuir para a sua história. Deixe que Deus tenha a palavra que faz diferença sobre a sua vida. Deixe que Deus tenha a palavra que faz diferença sobre a sua história. Busque nele. Busque nele. Quantos de nós estão precisando, de novo, voltar à leitura da palavra de Deus, porque você nem se recorda qual foi a última vez que você pegou mesmo para ler direito? Talvez alguns de nós entenda que isso aqui não é uma cobrança para dizer para você qualquer coisa, é só para dizer o que eu estou dizendo mesmo. Mas Deus continua falando por sua palavra. Ele gostaria tanto de conversar com a gente todo dia. Se Deus não está falando mais, não é culpa dele, é sua. Porque a ele você não está recorrendo pela palavra que da parte dele ele nos foi dado, que passa pelas escrituras sagradas, gente. Para que então esta purificação que a gente precisa aconteça. E o texto continua, quando Jesus então vai confrontar esses que têm um bom argumento contra ele, contando histórias, as chamadas parábolas. É assim que Jesus faz. Deixa eu te contar uma história, querido. E aí quando ele conta essa história, ele diz: você entendeu o que é que essa história está querendo dizer para você? Porque a gente não aprende com as histórias, não é? Uma boa história não ajuda a gente a entender as melhores lições da vida? Não é gostoso, através de histórias, nós aprendermos essas lições? E aí Jesus, então, vai contar essas parábolas aí, que você, como tarefa de casa, tem. Já passei essa tarefinha para você. Registrou aí, João? Registrou direitinho? Laizinha, registradinha aí, capítulos de 21 a 25 de Mateus. Então, a parábola dos 2 filhos, depois a parábola dos lavradores maus. E o pessoal daqueles dias entendeu que era com eles que Jesus estava falando. Tanto que no versículo 45 do capítulo 21, eles se deram conta do que Jesus estava fazendo. Vocês estão comigo, queridos? Estão comigo aqui? Eles vão dizer o seguinte, o registro de Mateus: quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa palavra, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia, e queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Então veja que a palavra de Deus é para mexer com a gente. O que eu estou dizendo aqui não é para gerar em você um desconforto qualquer, mas um desconforto necessário. Se nós não formos cutucados na nossa vida, a gente não vai olhar para a vida do jeito que Deus quer que a gente olhe. Nós vamos olhar para a vida do nosso jeito, e do nosso jeito não dá. Escute-me, por favor, você que está desde a sua casa também. Precisamos olhar para a nossa vida, sempre digo assim, com as lentes que Deus nos dá. E as lentes que Deus nos dá passa pela sua palavra. E quando a gente vai para a palavra, Deus fala com a gente. E quando a gente vai para a palavra, a gente diz: isso é para mim. E que bom quando a gente descobre que Deus se importa ao ponto de nos dizer a verdade. Você gostaria que o nosso Deus fosse alguém que estivesse enganando você? Enganando você?
Por que que Jesus está dizendo estas coisas? Ele não está dizendo estas coisas que estão nessas parábolas, pensando nesses líderes religiosos. Ele estava pensando no povo que estava sendo enganado por esses líderes religiosos. A preocupação de Deus é com o engano que nós carregamos na nossa vida, a partir das ideias que nós temos sobre a vida. Nós precisamos ser libertos da nossa maneira de enxergar a vida do nosso jeito, para enxergar a vida do jeito que Ele está dizendo. É assim que eu quero que vocês enxerguem a vida de vocês neste tempo. E aí ele prossegue com mais uma parábola, a parábola do banquete, no capítulo 22. E aí, com tanta lucidez dada por Jesus para todos aqueles que estavam ouvindo ele, pastora Nérida, é claro que eles têm que dar uma resposta. E aí então, no capítulo 22, a partir do versículo 15, eles vão perguntar para Jesus sobre a questão do imposto, e Jesus vai responder com toda a sua sabedoria, viu? Me mostra aí uma moeda. De quem que é a cara que está aí? Então, paga o imposto para o César, porque o imposto é do César, mas não se esqueçam de dar a Deus aquilo que é dele. E Jesus vai naturalmente respondendo com toda a sabedoria, com toda a autoridade. E aí os fariseus que estavam com os herodianos, falando sobre impostos, daí eles chamam os seus amiguinhos, dos quais eles queriam distância, que eram os saduceus, para dar uma cutucada em Jesus de um outro ponto de partida, que seria a questão da ressurreição. Tudo isso que estou falando, gente, exige um pouco mais de conversa nossa, mas é apenas para você entender que tem muita coisa acontecendo. É uma semana intensa. A última semana de Jesus foi intensa, e ele disse, sem fugir à sua responsabilidade, tudo o que precisava ser dito. Ele não se acovardou. Primeiro ele foi para Jerusalém, já sabendo que por conta da ressurreição do seu amigo Lázaro, já tinha gente querendo eliminar ele, já tinha gente querendo matar ele, já estavam maquinando para tirar ele de cena. Mesmo assim ele vai, ele encara a sua responsabilidade, ele encara a vida e convida a gente para a gente encarar a vida de frente mesmo, com sobriedade, com coragem e com todo o temor ao Senhor. É assim que a gente tem que lidar com a vida, gente. Como na semana passada, Abraão fez como intercessor, com ousadia e temor diante de Deus. É assim que a gente cresce. E Jesus, de novo, está mostrando isso para a gente. E aí, então, vão perguntar sobre a ressurreição. E vai chegar alguém que vai perguntar, Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Que é o capítulo 22, a partir do versículo 34. E aí, então, vão perguntar para ele a partir do versículo 41, percebe, são perguntas difíceis, mexer na questão do imposto, mexer na questão da ressurreição, são perguntas que dizem respeito à fé deles, mas são perguntas centrais também para uma postura na vida, porque fé e vida para o judeu é uma coisa que se mistura, eles estão estruturados em cima disso, e num relacionamento com o governo daqueles dias. Então é um negócio delicado, gente, uma coisa prática. Nós não estamos falando de teoria aqui. A gente está falando de gente que tem o desafio. E aí então, Jesus, ele também vai ser perguntado, e o Messias, quando ele vier, de quem que ele vai ser filho? E Jesus responde boa, ele é filho de Davi e ao mesmo tempo Senhor de Davi. Ou seja, ele é da descendência de Davi, mas o próprio Davi chamou ele de Senhor. Então, ele tem resposta precisa para tudo que lhe é colocado. E ele vai na crítica a esses religiosos. No capítulo de número 23, ele vai falar assim, tete a tete com eles, dizendo a respeito dos pecados deles, dizendo a respeito das posturas deles, e deixando para a gente uma lição de que o povo que é de Deus não deve ser manipulado por quem os lidera, mas deve ser conduzido como rebanho do pastoreio do Senhor. E aí então, ele vai falar com estes todos. Olha o versículo 25 do capítulo 23, para você ter uma ideia. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Estão entendendo?
Versículo 23, versículo 25 do capítulo 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Ele está dizendo, olha, não adianta aquilo que aparece, antes tem a ver com aquilo que a gente carrega na nossa essência. E é isso, esse é o primeiro passo, é cuidar da nossa essência. E aí e o capítulo 24, que você tanto conhece, é o capítulo dos sinais que apontam para o chamado final dos tempos. E Jesus vai dizer, olha, vão surgir falsos cristos, vai ter rumores de guerra, vai ter situações na humanidade, das pestes, e todas estas coisas. E Jesus vai falar a respeito de tudo isso, para chegar um momento em que ele vai, finalmente, no capítulo de número 25, chamar a nossa atenção nessa chamada parábola das 10 virgens. E com o capítulo 25, com uma outra parábola depois, dos 3 servos, que tudo isso eu gostaria que vocês pudessem fazer essa tarefa de casa, né? Ele vai completar aí essa sua palavra respondendo, né? Qual que é o futuro de Israel, para aqueles que naqueles dias estavam esperando que ele se colocasse como rei, e qual que é o futuro para a humanidade? E dando essa resposta, Jesus vai dizer para eles ali, olha, não esperem uma restauração de Israel, mas antes a sua destruição. No ano 70, os romanos, com as suas águias, chegaram e tomaram Jerusalém, destruíram o templo, não ficou pedra sobre pedra. Os judeus tiveram que fugir, tiveram que correr. Jesus, inclusive, vai falar a respeito disso. Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém, que tempo difícil vem para vocês. E olha, quando chegar esse dia dessa perseguição feroz, não tentem resistir, fujam, não vai adiantar ficar, fujam para os montes, fujam. Ele lamenta, né? Que difícil vai ser para aquelas que estiverem amamentando. Por quê? Porque não serão poupadas, nem as suas crianças de peito serão poupadas. Quando chegar esse dia, quem estiver vai ser morto, vai ser destruído. E ele lamenta porque tem um tempo que passou para Israel. Preste atenção nisso, porque aqui eu estou chegando onde eu quero. Por que Jesus, quando perguntado sobre Israel e sobre o templo, ele aponta para essa tragédia, para esse caos? Porque tem um tempo que vem desde lá de trás na história de Israel. Aí você vai para o Antigo Testamento e você vê Deus lidando com o povo. E Deus se declarando para o povo, e declarando o seu amor para o povo. E o povo sempre obstinado, e o povo sempre numa atitude de rebeldia, e um povo sempre se preocupando em ajustar a sua vida somente para desfrutar das coisas que de Deus poderiam receber e que favorecessem a sua vida, mas nunca se ocupando de Deus de verdade, como Deus desejava, para que através da sua gente, outras pessoas fossem alcançadas, outras pessoas pudessem olhar para Ele e conhecê-lo, outras pessoas pudessem abraçar a sua palavra, pudessem abraçar a sua proposta de vida. Um povo que não cumpre o seu papel na história com tudo o que podia. Preste atenção, um povo que não cumpre o seu papel na história com tudo o que podia. Então o Senhor é o nosso Rei? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor.
hosana nas maiores alturas, glória nas maiores alturas. O rei, vem aí, o reino está chegando. É verdade, mas não do jeito que eles imaginavam. Para vocês, Israel, a destruição os espera, a dispersão os aguarda. E vocês sabem que desde o século I, eles foram dispersos. E só começaram a voltar de verdade para casa no século XIX. E só agora no século XX, ali em 1948, pelo reconhecimento das Nações Unidas, foram de novo declarados uma nação. Olha quantos séculos passaram em que Israel deixou de ser, diante do mundo, uma nação. Só que a eles foi dado tempo. E o tempo continua para eles correndo. E muitos estão ainda aguardando o Messias, o Cristo prometido lá atrás. Para muitos ainda o entendimento não se abriu. Se você for para o texto, você vai ver que esses líderes religiosos dos dias, eles estavam assim mordidos com o que Jesus estava fazendo, com essa entrada de Jesus em Jerusalém dessa forma. Eles estavam mordidos com os discursos de Jesus, tanto que maquinaram e efetivamente entregaram Jesus para ser morto. Mas aqui é uma inocência cheia de culpa, porque eles tinham toda a revelação bíblica para olharem para Jesus e acolherem Jesus, mas eles o rejeitaram. João vai dizer isso, lembra-se do texto? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não o receberam. Por isso Jesus, ele está dizendo estas coisas aqui. E aí chega a parábola, por exemplo, das 10 virgens, que é muito conhecida. E aí nós vamos fazer a leitura dessa parábola. Acompanhe comigo o capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. E com essa última declaração de Jesus, nós chegamos ao momento final de tudo que eu gostaria de dizer para vocês aqui. Para os de Israel, não. Israel não será restaurada. Pelo contrário, será destruída. Será dispersa pelas nações. E a seu tempo, Deus cumpre em Israel o seu propósito. A seu tempo. E o tempo passou e, como eu já disse aqui, vocês já entenderam qual que é o caminho de Deus na história de Israel. Mas e para todo mundo? Para todo mundo. Para todo mundo tem a ver com uma outra historinha, com uma outra situação que aconteceu ali naqueles dias, depois você vai ler, que é a história da figueira. Diz que Jesus, nessa mesma semana, ele passa por uma figueira, e ele encontra essa figueira, com folhas, mas não tem fruto. E até tem um detalhe, não era tempo de fruto. Mas figueira é símbolo de Israel. E aí Jesus amaldiçoa, e dá a impressão que ele está fazendo uma coisa ruim. Na verdade, ele está apenas, estão comigo? Declarando um estado de coisas. Porque assim, o jeito que a gente está é o jeito que a gente está. É fato. O jeito que você está é fato. O que você vai fazer com isso é que é importante. Essa questão da figueira é só para dizer o seguinte para aqueles, e para a gente entender também.
Jesus está dizendo, olha, eles tiveram tempo. Da onde se deveria esperar o fruto, não tem. E aí ele vai declarar, destruição vem aí. E a seu tempo, o que Deus tem para Israel e com Israel. Mas agora, é isso que é. É um estado de coisas. É um estado de coisas. Mas um novo mundo está chegando. Um novo povo vai ser constituído com o derramamento do Espírito Santo, com o encerramento da obra de Jesus. É o começo de um novo tempo para a humanidade, por assim dizer. Onde Deus dá sequência na sua maneira de fazer a sua proposta. Então, um novo tempo está começando. A igreja vai nascer. São os brotos de um novo tempo que começa, de um novo tempo inaugurado. Por isso Jesus tem que ir para a cruz, por isso Jesus tem que morrer no nosso lugar, e por isso que ao terceiro dia ele tem que ressuscitar, para que então depois ele volte para casa e o Espírito Santo seja derramado, e esses todos que estavam andando com Jesus, fossem cheios do Espírito e saíssem pregando o Evangelho, para que tantos outros, até chegar em nós aqui, ei, você aqui, ó, até chegar na gente, para que todos nós fôssemos abraçados por Deus nessa sua proposta de vida para a gente, que é uma proposta para toda a humanidade. Mas Jesus está dizendo, desde lá, e dizendo para nós hoje aqui, é o seguinte, como é que você deve levar a sua vida? Vigilante, porque você não sabe nem o dia e nem sabe a hora. A hora do quê? Da consumação de todas as coisas, pessoal. Da consumação de todas as coisas. Então, por exemplo, não só essa parábola das 10 virgens, mas essas parábolas aqui, que terminam esse capítulo número 25, tem essa ideia, preste atenção, de fazer com que eu me organize para viver a minha vida todo dia. De que maneira? Preparado. Então a pergunta é assim, você que está em casa, nós estamos hoje, aqui e agora, preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor? Ou você nem entende o que isso significa? Nós estamos hoje aqui, preparados para o encontro com o nosso Senhor? Porque a vida segue. Tinha 10 virgens, história que Jesus está contando. 5 preparadas e 5 displicentes, distraídas. Você está preparado ou está distraído? Na sua vida. E se você está distraído com o quê? Com a vida? Sim, a vida é feita disso. A vida é feita de responsabilidades. Tem que trabalhar, tem que ganhar o dinheiro. Lá, a igreja de Tessalônica, inclusive, Paulo teve que dizer o seguinte, viu gente? Vocês estão esperando Jesus voltar, mas não querem aí sequer trabalhar? Viu? A partir de agora, quem não trabalhar não come. Paulo escreveu lá para Tessalônica, depois você confere, até anotei aqui, 2 Tessalonicenses 3, do 11 ao 13. Do 11 ao 13, coloca para a gente, por favor, eu acho que vale a pena a gente fazer a leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 11 a 13. Preste atenção nisso, como a vida é feita de consciência. 2 Tessalonicenses 3, do 11 ao 13. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Perceberam as duas coisas que ele está dizendo? Não adianta você viver assim, não, estou esperando o Senhor, é isso que importa. Claro, o mais importante é nós estarmos engajados nessa ideia de que nós vamos nos encontrar com o Senhor, mas a vida continua. A vida é cheia de responsabilidades, a vida é cheia de sobriedade, a vida é cheia de lucidez. Então ele vai dizer assim, ó, trabalho, dia a dia. A parábola das 10 virgens, para pegar esse gancho agora, pastor Francisco, diz que, como o noivo estava demorando, o que acontece? Noivo demorando, demora, o tempo passa. O que as virgens, todas elas foram fazer, Moca?
Dormir. O que isso indica? A vida está passando, Gustavo. Mas tinha as virgens que estavam preparadas e as virgens que estavam distraídas. Mas a vida está passando para quem? Para todas elas. Você está entendendo? A vida está passando para a gente que é crente. E a vida está passando para quem de crente não tem nada. A vida está passando para quem leva Deus em conta. E a vida está passando para quem não quer nada com Deus. Mas Jesus está dizendo, só uma atenção. Eu virei. Eu virei. Eu virei. Estejam preparados. Como vocês não sabem, nem o dia, nem a hora, estejam preparados. Estejam preparados. De repente, eu me manifestarei. De repente, eu virei. De repente, fecha para balanço. Por mais que seja desconfortável, alguém fala assim, nossa, mas que discurso de Jesus. É o que eu acabei de dizer, é dele. É dele. Se você vai levar Jesus em conta na sua vida, então você precisa ouvir tudo o que Jesus tem para dizer. E na sua última semana, presta atenção, na semana que ele vai para a cruz, para a agonia da cruz, ele tem essa intensidade de dizer essas coisas para que nenhum de nós viva enganado. Para que nenhum de nós viva distraído. Mas para que nós sejamos gente que, diante da demora, porque o que acontece? E aqui eu estou terminando. Será que essa história de Jesus é verdade mesmo? Mas passou tanto tempo já. E aí a gente corre o risco de nos tornarmos 3 tipos de pessoas: os negligentes, os preguiçosos e os instáveis. Negligência, preguiça e gente assim de muitos altos e baixos. Como que terminou o texto aos Tessalonicenses? E não se cansem de fazer o bem. E não se cansem de fazer o bem. Sabe como o Salmo 37, que a gente gosta de citar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Sabe como que começa esse trecho? Dizendo assim, continua fazendo o bem. Em que circunstância que a gente continua fazendo o bem? Principalmente na vida, quando a gente para pensar assim, o que está adiantando eu andar com Deus? Olha o outro ali na esquina que não tem nada de vida com Deus, olha como ele está se dando bem. Olha o outro lá, que está, olha naquela curtição, ai que vontade de naquela curtição, e eu aqui passando por esse perrengue. E eu passando aqui por essa situação. E eu aqui talvez ludibriado por esse esquema de fé, por essa manipulação religiosa. Será que Deus não está me enganando? Será que Deus... Então, é tanta coisa apitando no nosso ouvido. É tanto movimento que tem a ver, gente, com essa demora de um tempo que passa. E aí, a gente só finaliza para dizer o seguinte. Vocês estão lembrados que agora há pouco Jesus falou assim, Israel, é destruição para vocês no momento. E eu disse assim, eles tiveram muito tempo. Muito tempo. Presta atenção nisso agora, é simples. Né? Desde lá de trás de Abraão até Jesus, quanto tempo passou? Faça uma pesquisa. Desde Jesus até aqui, mais ou menos o mesmo tempo. Continua passando para eles, mas é o tempo que está passando para a gente. Está entendendo? E Deus está no absoluto controle de tudo isso, gente. De tudo isso. Nós somos essa geração hoje, que está sendo convidada para viver como? Preparada. Preparada. E o que isso significa na prática? Compromisso com Deus. E por causa do compromisso que nós temos com Deus, nós temos compromisso com a pessoa com quem a gente está casado. Por causa do compromisso que nós temos com Deus, nós temos compromisso com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, com os nossos familiares. Por que nós temos o que nós temos com Deus? Nós temos um compromisso
com quem é funcionário nosso, nós temos compromisso com quem é o nosso patrão, nós temos um compromisso para quem a gente presta serviço, a gente tem um compromisso de ser um bom cidadão, a gente tem um compromisso com o comércio da cidade, a gente tem um compromisso com as instituições do nosso país, a gente tem um compromisso com outras gentes, com outros povos, a gente tem um compromisso na vida. Por causa do que eu tenho com Deus, eu saio vivendo aquilo que com Deus eu tenho, esparramando essa vida e misturando essa minha vida e doando essa minha vida para todo mundo, mesmo que eu não tenha retorno nenhum. Mesmo que o bem que eu faça para alguém seja pago com o mal que dessa pessoa eu vou receber. Seja pago com injustiça, seja pago com ingratidão, mas eu não vou me cansar de fazer o bem. Em outras palavras, eu não vou me cansar de viver com essa consciência e com essa lucidez que de Deus eu tenho recebido. Eu não vou me cansar. Por quê? Porque eu vivo vigilante. Vigilante. Eu não sei o dia nem a hora, eu quero estar preparado, mas não é simples puramente porque eu quero me dar bem no final, é porque essa é a minha essência. Essa palavra de Jesus é porque a gente precisa de um incentivo nesses termos. Mas por que eu tenho que fazer o bem? Porque é certo, porque é assim que Deus estabeleceu. O que foge a isso é o que o pecado causou, e se eu não quero seguir o curso do pecado, que um dia entrou para história de todos nós, e do qual eu também estou contaminado, eu só posso reagir com lucidez. Então também hoje pela manhã, nós estamos dizendo assim, Hosana, salva-nos, nesse sentido, salva-nos Senhor, salva-nos, entra de novo de forma triunfante, entra aqui para dentro, entra aqui para a minha vida, sim Senhor Jesus, salva-nos, salva-nos, bendita és tu, que vem em nome do Senhor, que vem em nome daquilo que é a proposta do reino para a minha vida, para a minha história, e através de mim, para a história de todo mundo que é gente comigo nessa terra. Vem Senhor Jesus, nós cantamos aqui, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus ensinou a orar assim, então nós somos os que estão declarando Hosana. Hosana, salva-nos, salva-nos, e ao mesmo tempo, usando essa expressão para glorificar, glória a ti seja dada, e que isso seja a partir da maneira como eu me decido na minha vida, ao lado de todo mundo. Esta mensagem é para ajudar a gente a prestar atenção. Nós vamos para a Páscoa, nós vamos para a festa da vida, nós vamos para a festa da ressurreição, nós vamos para a festa do poder que do céu desceu para mudar a história da gente aqui na terra. Deus está dizendo, poder do alto, para mudar e transformar você aí na terra, refém do pecado. Então, se nós estamos indo para essa celebração, se nós estamos indo para esse momento, é importante que a gente acompanhe Jesus nessa consciência dessa última semana, em todas as coisas que Ele está dizendo para a gente, nesse registro que, por exemplo, a gente tem aqui e que me levou a trazer esta reflexão para a sua vida. Os irmãos entenderam a mensagem? Entenderam tudo o que está aqui? Então vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Vamos ficar de pé, por gentileza. O que é mais importante não é só o que a gente conversou. O mais importante é o que a gente vai fazer com o que a gente ouviu. Responda aí, o que é que você vai fazer com o que você escutou hoje pela manhã? O que é que você vai fazer com as coisas que Deus, por seu Espírito, ainda vai dizer para você, se você fizer o que eu recomendei, se você, quem sabe ainda hoje,
Uma boa oportunidade para não deixar escapar. Tirar um tempinho, só você e Deus nesse domingo. Depois que você comer lá o seu macarrão, depois que você comer lá o seu franguinho, aquela farofa, sei lá o que você vai ter. Depois que você der aquela dormidinha depois do almoço, que você fala, hoje é o dia de dar aquela descansada. O Bruno até sorriu assim. Você descansa domingo à tarde, Bruno? Não, você também, Bruno? Bruno, tem 3 Bruno ali, né? O Bruno, a Bruna e a Bruna, né? Depois que você der aquela descansadinha, brincando com os meninos, viu, gente? Mas quem sabe você não vai tirar um tempinho para falar, deixa eu ir para a palavra, pegar ali desde Mateus 21 até o 25, deixa eu dar uma olhadinha nisso, deixa eu ouvir o meu Senhor, o que Ele falou lá no passado, o que isso tem a ver comigo hoje, deixa eu prestar atenção na minha vida, deixa eu me organizar, como é bom a gente organizar a nossa história. Ore comigo, por favor, você desde a sua casa também. Muito bom. Acabou a pilha. Será que é um sinal para terminar o culto? Vamos orar. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, nós nos unimos a essa declaração e dizemos: Hosana. Nós precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro para nos salvar do que temos feito da nossa vida, das escolhas que temos feito, das coisas que temos escolhido. Salva-nos, Senhor. A proposta do Teu reino é a que faz a diferença para a nossa história, para a história de todos nós, na verdade. E nós não queremos fugir à nossa responsabilidade, porque tempo nos tem sido dado. O Senhor tem sido paciente com a humanidade. O Senhor tem sido paciente com a gente neste mundo. O Senhor tem dado tempo para que, como igreja, assim como Israel no passado, nós possamos anunciar o Cristo, possamos anunciar Jesus, possamos compartilhar a nossa fé com tudo que somos no nosso dia a dia. O Senhor nos tem dado tempo, e o tempo que passa traz o desafio de permanecermos constantes. O Senhor nos tem dado a oportunidade. Hoje pela manhã nós estamos entendendo, Senhor, a Tua palavra, e nós estamos reagindo à Tua palavra. Estamos pedindo uma vez mais: põe as Tuas mãos sobre a nossa vida. E assim, ó Deus, ajuda a gente. Ajuda na maneira como nós temos organizado a nossa história. Nós queremos, ó Deus, parar um pouco nesta semana, meditar um pouco mais, organizar um pouco mais, reagir com toda a consciência, com toda a lucidez, reagir, Senhor, ao que tem sido a distração da nossa vida, talvez distraídos, ocupados demais, contemplando tantas coisas, dizendo: olha como Deus tem me abençoado, mas esquecendo no Senhor, de que há um movimento necessário, que deve acompanhar essa gratidão, que é um movimento em missão, que é um movimento, Senhor, que nos leva ao encontro uns dos outros, que nos leva ao encontro daqueles que ainda não ouviram sobre a proposta do Senhor para as suas vidas, que é um movimento, como vimos na semana passada, de intercessão, de não desistirmos das nossas demandas, de não desistirmos daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, em favor de outros, em favor dos nossos, em favor de tanta gente, que na história de todos nós, tem passado pela nossa vida, e nós somos convidados a, como mensageiros do Senhor, anunciarmos a nossa fé em Jesus, e anunciarmos o Senhor a quem servimos. Ajuda-nos, Senhor,
prestarmos atenção cada novo dia da nossa história, naquilo que diz respeito ao nosso chamado, nas responsabilidades que nós temos ao lado de todo mundo nesta vida, das posturas que nós adotamos, às vezes posturas tão combatidas nos nossos dias, às vezes, ó Pai, desafiados a saber dialogar, a saber interagir. Naqueles dias, quando a fé estava brotando, o Evangelho anunciado, as tendências anticristãs que surgiram, as heresias, as divisões, as perseguições, tanta coisa desde então aconteceu e o tempo está passando, mas o Senhor permanece o mesmo, e o Senhor permanece falando com a tua igreja: perseverança, perseverança, perseverança. O Senhor continua falando: Senhor, nós temos escutado a tua voz, constância, constância, constância. O Senhor tem dito para a gente: fidelidade, fidelidade, fidelidade. Nós somos um povo, Senhor, um povo consciente, um povo que tem tudo para ser consciente, um povo que tem tudo para reagir direito na nossa vida. Longe de nós a negligência, longe de nós a preguiça, longe de nós essa inconstância, essa instabilidade da nossa vida. Nós queremos estar ali com a nossa casa bem construída sobre a rocha, porque de vez em quando o vento bate forte, de vez em quando as águas se avolumam e querem destruí-la, derrubá-la, mas a nossa casa não cai, porque ela está firmada no Senhor, ela está firmada no Senhor. Foi do lodo, foi da sujeira que o Senhor nos tirou e nos colocou, tendo nos limpado primeiro, nos colocou sobre a rocha, nos colocou sobre a rocha. Nós estamos firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, no Senhor, no Senhor. Então sustenta este povo, sustenta esta igreja, a tua igreja nesta cidade, a tua igreja nesta nação, a tua igreja que está esparramada por toda a face da terra, que ela permaneça sempre, ó Deus, ativa, empoderada no teu Espírito, nunca se cansando de fazer o bem, enquanto ela continua declarando: nós estamos esperando, Senhor, a tua manifestação. Maranata, vem, Senhor Jesus. E até lá, Hosana, seja glorificado, Hosana, seja engrandecido, enquanto o Senhor nos resgata de cada momento em que nós de novo precisamos do socorro que só o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa o teu povo, abençoa a tua gente, abençoa este homem e esta mulher que hoje pela manhã estão renovando o seu compromisso com o Senhor. Abençoa este homem e esta mulher que nesta manhã estão declarando a sua fé no Senhor. O Senhor conhece cada um, teu Espírito que promove esse movimento na vida de cada um. Glorifica o teu nome, Senhor, pois assim nós oramos e assim nós te agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. E se você assim crer, diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Abra suas mãos assim, escancare o seu coração para o Senhor nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Uma boa Semana Santa para você.